Grita-se todos os dias no país que a democracia está em perigo. Mas quem coloca a democracia em perigo? O presidente, segundo os que gritam. Mas que atos o presidente executou que pôs a democracia em perigo? O presidente censurou alguma coisa? Prendeu jornalistas? Fez pressão econômica? Fez perseguições pessoais? Nada disso fez o presidente. Nenhum crime cometeu. Não é o presidente. São os grupos que o apoiam. Novamente pergunto: que atos esses grupos fizeram que ameaçam a democracia? Eles explodiram bombas? Mataram inocentes? Provocaram incêndios? Praticaram atos terroristas? Nada disso aconteceu. Os que protestam são trabalhadores que pagam impostos e fazem o país progredir. Sim, a democracia brasileira está ameaçada e vou mostrar por quem. 4 grupos ameaçam todos os dias a democracia brasileira, claramente. O primeiro grupo é formado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os 11 ministros não são o Supremo. Eles foram nomeados para o Supremo. O Supremo é um órgão da administração do Brasil, faz parte do Judiciário. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não são o Supremo. Nem juízes são. Com exceção de 2 concursados da Justiça do Trabalho e 1 só da Justiça Comum. Todos os outros eram advogados, a maioria de partidos políticos. Todos foram indicados e nomeados não por elevado saber jurídico, mas por conchavos políticos. Pelos presidentes que estavam exercendo o poder na época e acolhidos pelo Senado Federal. Beijaram as mãos dos senadores de gabinete em gabinete, pedindo votos e jurando defender a Constituição. Foram indicados nessa função para aplicar corretamente as leis escritas e não para fazer leis. Se foram nomeados, podem ser demitidos. Os ministros, eu digo, não o Supremo, os ministros, ameaçam a democracia porque têm ultrapassado todas as fronteiras da legalidade. Nas suas tortas leituras da Constituição, do direito e dos fatos, vivendo na bolha da corte, perderam a vinculação com o mundo real. Estão embriagados com o poder e encantados pela arrogância, rasgam a Constituição, inventam leis e prendem os seus críticos. A limpeza na ficha suja de Lula e a condenação de Moro configuram um sistema de governo imprevisto na Constituição republicana. A ditadura do poder judiciário. Como já disse anteriormente aqui neste canal, acho difícil, muito difícil, que a imensa maioria da sociedade brasileira honrada, trabalhadora e sacrificada aceite viver sob uma tutela injusta e arbitrária. Cabe à sociedade, com vigor e firmeza, pressionar o Senado para o necessário e urgente realinhamento e superação dos desvios do STF. O segundo grupo é formado pelos partidos políticos derrotados nas últimas eleições por Jair Bolsonaro, que não se conformam com a derrota e querem a qualquer preço a sua deposição. Perderam, mas não querem que o presidente implante suas pautas. Não a dos vencedores, mas a pauta das esquerdas. E usam o STF para isso.
ultrapassando todos os limites, esses partidos criaram uma CPI autorizada pelo Supremo e aprovada inteiramente por parte da imprensa, que buscam incriminar o governo. Para isso, convocam e intimidam testemunhas, tentando obrigá-las a confessar crimes que não cometeram. As testemunhas devem dizer exatamente o que querem aquele trio de senadores ridículos. Quando divergem, são ameaçadas ou presas. Já a verdade dos senadores, Omar, Renan e Randolph, é a verdade da imprensa, é a verdade do STF, pois, contrariados, imediatamente recorrem ao Supremo para que obriguem o acusado, que só é testemunha, que não foi investigado, que não foi condenado, a afirmar aquilo que querem. É o santo ofício da Inquisição brasileira em ação. O terceiro grupo é formado pela imprensa viciada, dominada pelos os frias, que são donos do grupo Folha, os marinhos, que são donos do grupo Globo, e os mesquitas, donos do grupo Estado. Eles formaram um cartel de imprensa que chamaram de consórcio de veículos de imprensa. TV Globo, G1, Globo News, o Globo, o Extra, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL, afirmando que serviria para divulgar as mesmas notícias que as secretarias de saúde dos estados divulgam. Mas o que fazem dia e noite o jornalista do tal consórcio é pedir em editoriais a deposição do presidente. Outros vão mais longe, querem a sua morte imediata. Simulando crises no governo, o consórcio tenta transformar em realidade a farsa que noticiam. Essa realidade é desmascarada pela imprensa independente, através da internet, por blogs que não têm medo, que criticam e mostram que a versão vendida pelos jornais do consórcio é fantasiosa e não condiz com a verdade. Só para lembrar, os institutos de pesquisa à frente da Datafolha disseram na eleição anterior que Jair Bolsonaro perdia até para o Cabo Daciolo. A indecência é o resultado dessa farsa. Essas famílias que tramam abertamente e manipulam o país através da informação estão apenas interessadas em poder e dinheiro. O poder representa tudo para eles: dinheiro, privilégios, cargos de confiança, com gordos salários, viagens à Europa, filhos nos melhores colégios. Este grupo acredita ser o legítimo proprietário do Brasil. O quarto grupo se denomina como representantes da sociedade civil organizada. É de morrer de rir. Ou seja, são os ex-presidentes, os ex-ministros do governo, do PT e PSDB, que assaltaram o Brasil, são empresários que faziam negócios com eles, os artistas, aos quais foram retiradas as tetas em que mamavam, ONGs, associações que perderam prestígios, parte do OAB, agente da Igreja Católica que são marxistas, movimentos sociais, enfim, fazem abaixo-assinados e mais abaixo-assinados, todos devidamente divulgados pelos jornalistas do consórcio de imprensa contra o presidente. Toda semana entram com centenas de pedidos de impeachment, cada um o mais esdrúxulo, pedindo a destituição do presidente, apenas para fazer volume e depois dizer que existem centenas de pedidos de impeachment e o presidente da Câmara não coloca em julgamento. Todos votaram contra Bolsonaro e foram derrotados democraticamente.
Os 4 grupos que citei têm algo em comum: perderam poder, dinheiro e influência. Suas movimentações não dizem respeito à nação, mas aos seus interesses pessoais. Há apenas um objetivo nesse movimento coeso de perdedores: tomar de volta a presidência da República do Brasil. Querem depor o presidente a qualquer preço. Acusam o presidente de tudo. E aí aplicam o golpe do João sem braço. Posam de vítimas. É isso aí, posam de vítimas. A imprensa, tão ética, é vítima do presidente. O STF, vítima do presidente. Os pobres ministros, coitados, são tão bonzinhos, só fazem coisas certinhas. Esses são perseguidos por Bolsonaro diariamente. A sociedade civil organizada e suas minorias, essas, então, é a que mais sofre, coitados. Notem que os 3 grupos recorrem sempre ao grupo de ministros do STF. E aí fica bem claro, onde está o problema e qual é a solução da charada no Brasil. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são a causa da crise. A saída de todos é a solução. Simples assim. Renunciam todos os atuais ministros e novos ministros com elevado saber jurídico são nomeados e a vida do país segue em reconstrução. Fux, o presidente do STF, deveria reuni-los e pedir suas renúncias. Mas o presidente do STF, o senhor Fux, disse: mexeu com um, mexeu com todos. Ora, então todos são culpados. Que renunciem todos e acabou-se a crise. A crise são os ministros. Isso está claro. Que renunciem todos para o bem da nação. Essa é a solução. Eu sou o Ronaldo Moscou. Muito obrigado pela sua atenção.